Olá, amigos. Dia 23 de março de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Na quarta-feira, dia 21, tivemos a honra de participar de uma grande manifestação pública na Praça da Sé e na Praça João Mendes, relacionada à defesa da vida, uma manifestação contra o aborto, uma manifestação que, ainda que não reunisse grande número de pessoas, foi extremamente expressiva pela participação, extremamente expressiva pela presença de pessoas extremamente importantes nessa luta, muito em especial Dom Luiz Bergonzini, arcebispo emérito de Guarulhos, que protocolou no Fórum Civil João Mendes uma ação reparatória de danos contra uma entidade pseudo-católica, que se autodenomina Católicas pelo Direito de Decidir e navega nas águas turvas do aborto, tratando dessa matéria como direito sexual, reprodutivo da mulher, e atrevem-se essas mulheres feministas que dirigem essa entidade a afirmar-se católicas. O ato de protocolar a ação foi a parte final da manifestação, que começou nas escadarias da Catedral da Sé, um local muito apropriado, a reafirmar a decisão inabalável dos católicos, dos cristãos do Brasil em marcar sua posição e repelir todas as iniciativas em curso do governo federal, se não pelo Poder Executivo, devido à máscara afivelada pela senhora presidente Dilma Rousseff para não perder as eleições no último processo eleitoral, com mão de gato, como se costumava dizer antigamente, por meio do famoso anteprojeto da comissão dita de notáveis juristas, que apresentou ao Senado da República um anteprojeto de Código Penal malicioso para, através da letra da lei penal e não da lei civil, estabelecer o direito de aborto, estabelecer a descriminalização na prática de qualquer prática de aborto, incluindo o aborto por vontade da mulher, por decisão médica, por decisão de psicólogo, até o 3º mês de gravidez. O movimento começou e serviu também para levar ao conhecimento do público uma decisão judicial que finalmente, tardiamente, determinou a liberação desse folheto que eu lhes mostro aqui, que na ocasião da mesma campanha eleitoral foi divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Sul 1, com assinatura de 3 prelados: Dom Nelson Westrup, Dom Benedito Beni dos Santos, Dom Ayrton José dos Santos, com a participação decisiva de Dom Luiz Bergonzini, Dom Simão e outros prelados que têm suas posições claras e não ficam em cima do muro nessa matéria, e relacionada com uma questão de consciência para o católico. Questão de consciência que era sintetizada na última página do folheto, de uma maneira bastante singela, porém peremptória. Recomendamos que nas próximas eleições deem seu voto somente a candidatos ou candidatas e partidos contrários à descriminalização do aborto. Uma forma singela, porém peremptória, voltada ao eleitor católico, mas voltada também ao eleitor cristão de modo geral. Esses panfletos foram apreendidos por ordem judicial mediante uma ação de qual partido? Só poderia ser o partido da senhora Presidente da República, o Partido dos Trabalhadores, perante a Justiça Federal, alegando que o panfleto era ilegal, violava a legislação eleitoral e era apócrifo, ou seja, anônimo. Não tinha nada de apócrifo, porque saiu com as assinaturas reconhecidas publicamente de 3 príncipes da igreja, tinha o endereço da Regional Sul da CNBB devidamente impresso no folheto, que por sua vez tinha sido impresso numa gráfica normal, uma gráfica habitual que fazia trabalhos gráficos todo o tempo e tinha atividade perfeitamente legal. A Justiça Federal, atendendo àquela ação espúria, lamentavelmente, como tantas vezes acontece,
ferindo o direito de livre expressão do pensamento de um poderoso segmento de eleitores do Brasil, que determinou a apreensão dos folhetos, que foi feita pela Polícia Federal. E agora, a coisa de 2 semanas, finalmente a Justiça reconhece que errou. Reconhece que errou. E libera os folhetos em março de 2012. Em março de 2012, quando o processo eleitoral correu, como todos se lembram, até o final de setembro de 2010. Justiça tardia. Rui Barbosa disse isso num escrito muito famoso. E é verdade. Justiça tardia é injustiça. Justiça tardia não passa de grossa injustiça. E foi isso que, infelizmente, patrocinou a justiça brasileira nesse episódio. Depois de tornar isso público, depois de pronunciamentos muito fortes pela vida, uma pequena marcha até o Fórum João Mendes Júnior, o encontro com Dom Luiz Bergonzini, o ato de protocolar a ação movida por ele, através de seus advogados, contra as tais católicas, entre aspas, pelo direito de decidir, e fortes momentos muito significativos de oração de católicos de joelhos em praça pública, que só com esse gesto tão forte, de fé profunda, de humildade, colocaram para correr, sem violência alguma, e sem necessidade de se pensar em violência alguma, um pequeno grupo de abortistas que compareceu à Praça da Sé para tentar tumultuar o ato público. É a demonstração do poder da fé, que tantas vezes foi reafirmada, que tantas vezes, em momentos críticos da humanidade, foi extremamente importante para colocar em fuga os inimigos da humanidade, os inimigos da própria fé. E foi um ato público verdadeiramente marcante, pacífico, ordeiro e disciplinado, como convém a pessoas civilizadas que vão à praça pública expressar o seu pensamento, expressar livremente o seu pensamento nos termos da Constituição da República. Vale a pena, portanto, nos mantermos mobilizados. E quem sabe na próxima nós tenhamos muito mais pessoas. Lá havia muita qualidade, mas não havia tanta quantidade de pessoas. É muito importante que saibamos e consigamos reunir qualidade e quantidade nessas manifestações cruciais pela vida. Pena que o panorama continue muito ruim, com o avanço do chamado politicamente correto, que trabalha exatamente contra a vida, trabalha em favor das teses abortistas, as teses de direitos sexuais e reprodutivos da mulher que produzem as linhas políticas de aborto. Tomei conhecimento naquele mesmo dia da iniciativa de um colégio tradicional aqui de São Paulo, o Colégio Elvira Brandão, que apresenta um newsletter datado de 21 de março, dizendo o seguinte: a partir de 2012, o Dia das Mães e o Dia dos Pais serão comemorados em um evento único, o Dia da Família Elvira Brandão. A mudança deve-se à transformação dos núcleos familiares, frequentemente observada na sociedade atual, em que o modelo, entre aspas, pais e filhos, nem sempre corresponde à realidade do aluno, que pode vivenciar uma outra configuração familiar, não menos importante e que merece ser prestigiada. Então o Colégio Elvira Brandão mata a comemoração do Dia dos Pais, do Dia das Mães, e cria a comemoração de um dia de núcleos familiares de outras espécies. Não há núcleos familiares de outras espécies. O núcleo familiar tem origem na união entre uma mulher e um homem, que tem os seus filhos para a perpetuação da espécie humana. Não há outra família. Não importa o que queiram nos impingir e nos enfiar goela abaixo. Então eu pergunto aos pais católicos, às mães católicas que têm os seus filhos matriculados nesta instituição: é possível manter os seus filhos matriculados nela? Organizem-se, reajam, façam valer a sua posição, mostrem à direção dessa escola que não aceitam essa tomada de posição espúria, baseada num politicamente correto, que não tem sustentação no direito natural, não tem sustentação
nos milênios de desenvolvimento da civilização humana e não tem sustentação também na lei moral. Ou então retirem os seus meninos dessa escola. É o melhor que poderiam fazer. Para terminar, lembrando sempre, aborto é um homicídio qualificado a sangue frio, vil, torpe, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador, o chacinador, não tem de olhar a vítima nos olhos e não tem de escutar o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.